Amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 22 até o número 24. Querido, hoje nós temos bastante tempo, são 11 horas e quase 5 minutos. Nós temos bastante tempo. Queremos ter um tempo de oração mesmo, antes de chegar à meia-noite, um tempo em que nós vamos orar, né? Talvez dobrar os nossos joelhos e consagrar essa entrada de ano, as nossas vidas ao Senhor, e pedir para que o Senhor nos abençoe. E eu estou com uma palavra no meu coração, a gente vem orando, falando, Senhor, o que o Senhor quer falar nesse dia, é um dia assim singular, então coloca uma palavra no coração, e eu fui orando a respeito disso, e eu gosto muito quando essas coisas acontecem, quando Deus fala a respeito do que é para compartilhar. E na quarta-feira desta semana eu acordei por volta, o Senhor me despertou por volta das 10 para 6 da manhã ainda. Eu acordei, mas bem acordado, sabe aquele acordado assim, né? Como o nosso pastor às vezes fala, com o download da palavra no coração. Acordei, levantei, fiz um café, peguei meu iPad, sentei da frente da Bíblia e comecei a falar com o Senhor. Senhor, fala comigo, vai trazendo entendimento das Escrituras, e o Senhor me levou ao texto de Marcos. Me levou especificamente a esse texto, e à medida que eu fui meditar sobre ele, fui olhar, arrazoar sobre ele, pensar, o Senhor foi trazendo alguns entendimentos. E o que eu quero compartilhar ao seu coração hoje, querido, tem a ver, eu quero dar o título dessa mensagem, ou talvez a gente nem use esse título, mas assuma o controle da sua vida. Amém? Assuma o controle da sua vida. E à medida que eu for compartilhando com você, você vai entender, vai compreender e perceber o que eu quero repartir com você nessa noite. Então, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22 até o 24, diz assim: Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo na Tua presença. Eu quero pedir agora a graça da parte do Senhor, para que ao compartilhar a Sua palavra, os nossos corações estejam receptivos, para que essa palavra caia no nosso coração e produza frutos. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, nos dê espírito, sabedoria e entendimento, para termos discernimento daquilo que o Senhor deseja comunicar a nós, em nome de Jesus. Amados, quando eu olho para esse texto, eu tiro algumas conclusões. E algumas conclusões que eu faço a partir desse texto é que muitas vezes nós somos levados, através de pensamentos e declarações, a revelar o que está no nosso coração, a revelar o que está por dentro do nosso coração. Muitas vezes, através de pensamentos e declarações, nós manifestamos o que nós trazemos dentro de nós, ou o que nós estamos vivendo. Ou seja, toda declaração que sai da nossa boca é fruto do que cremos e pensamos. Toda declaração, meu irmão, que sai da nossa boca é fruto do que nós cremos e pensamos. É uma cosmovisão, um entendimento que nós temos acerca das coisas. É uma perspectiva que nós temos acerca das coisas, da vida, das circunstâncias, dos contextos quaisquer que sejam das nossas vidas, daqueles que já vivenciamos, já enfrentamos, ou estamos a passar, ou talvez ainda temos o desejo de experimentar, viver sonhos, projetos, enfim, tudo isso é conduzido por essa visão, essa cosmovisão que nós temos a respeito do que nós declaramos e pensamos. A palavra do Senhor vai dizer que, e esse texto provavelmente deve estar por aqui, a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, a gente começa a falar, a pôr para fora o que está dentro de nós. A gente começa a fazer declarações. E essas declarações, elas passam a se tornar verdadeiras para nós mesmos.
elas passam a pertencer ao nosso modo de pensar, elas passam a pertencer ao nosso modo de enxergarmos a vida, ao nosso modo de acreditar ou não a respeito do que Deus tem para nós. E por isso eu quero trazer a conversa que Jesus teve com os discípulos acerca da figueira que secou. Né, que ele proferiu uma palavra de maldição sobre a figueira, e a figueira, ela secou. Então, eles se depararam com o cumprimento daquela palavra, e então Jesus começou a trazer entendimento, né, de que aquilo que nós falamos tem o poder para influenciar, tem o poder para mudar, tem o poder para sentenciar, tem o poder para amaldiçoar, tem o poder para abençoar, e tudo isso é fruto dessa cosmovisão, dos nossos pensamentos e das coisas que nós cremos. Então, nessa noite, eu quero trazer ao seu coração que nós, uma vez que somos filhos de Deus, alcançados pelo Evangelho da Graça, alcançados, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos assumir o controle da nossa vida, especificamente acerca do que nós falamos e pensamos a respeito da nossa própria vida, da nossa própria história. Quando nós não assumimos o controle da nossa própria vida, nós seremos vítimas das perspectivas, muitas vezes não bíblicas, que nós acabamos permitindo que nos guie. Então, incredulidade, incertezas, medos, inseguranças e tantas outras coisas. Nós vamos sendo conduzidos pelas forças das circunstâncias e não pela palavra do Senhor. E o que eu quero trazer ao seu coração é que você precisa entender que toda declaração, tudo que sai da sua boca é uma profecia. Ou ela é boa, ou ela é má. E você e eu, nós precisamos decidir se o que vamos declarar profeticamente acerca das nossas vidas é algo bom ou é algo mau. Mas o inimigo é astuto, queridos. E ele vai desejar nos levar a começar a acreditar na circunstância ou na força da circunstância de tal modo que ele vai nos levar a profetizar acerca das circunstâncias, algumas delas difíceis da vida. A gente vai começar a profetizar e declarar: que ruim que está isso, que droga é isso, que vida ruim é essa, que vida maldita é essa, que contexto terrível é esse, e o inimigo vai usar as nossas palavras, e quando nós nos damos conta, nós estamos concordando com aquele contexto, nós aceitamos aquele contexto, e agora não só concordamos e aceitamos, como agora estamos declarando que aquilo é real e verdadeiro. Mas pastor, há coisas na vida que acontecem que são coisas ruins, de fato. A diferença é, o ímpio, por não conhecer a palavra de Deus, ele vai estar submetido às demandas das circunstâncias, obrigados a andar debaixo da incerteza, insegurança e medo. Mas o cristão, que conhece a palavra de Deus, o crente, lavado pelo sangue de Jesus, ainda que vivam circunstâncias difíceis e ruins, porque o próprio Cristo diz assim: no mundo tereis aflições. Não é verdade, irmão? Né? O Senhor Jesus disse isso, mas o crente que sabe que o próprio Cristo diz que no mundo teríamos aflições, deve ser o mesmo crente que sabe que Deus é capaz de nos livrar soberanamente das circunstâncias que nós vamos enfrentando ao longo da vida. Ele vai nos dar graça para vencê-las. Amém? Esse deve ser a nossa postura, ou seja, profetizar, querido, a respeito das nossas vidas, é o ato de declarar verdades do céu para a terra. Profetizar é declarar a palavra de Deus. Nós precisamos assumir o controle das nossas vidas e começarmos a profetizar aquilo que a palavra diz, aquilo que o céu diz a nosso respeito, não aquilo que a terra demanda contra nós. Entende a diferença? Deus, mas pastor, às vezes há circunstâncias que elas não mudam imediatamente. Sim, de fato, há circunstâncias que não mudam imediatamente. Mas elas poderão ser mudadas através de declarações proféticas fundamentadas na palavra de Deus, no caráter de Deus. Sabe o que eu e você nós precisamos começar a declarar sobre as nossas vidas, queridos? O que nós lemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, diz assim: eis que faço nova todas as coisas. E em Jeremias 29, 11, para vos dar o fim que desejais.
Sabe qual profecia que nós deveríamos fazer? Se nós juntarmos essa daqui, eu vou profetizar acerca da minha vida. O Senhor fará novas coisas sobre mim, porque Ele tem um fim bom para a minha vida. Ele tem um fim bom para a minha história. Então eu assumo o controle da minha vida e eu começo a profetizar que o Deus que faz coisas novas é o Deus que vai dar um fim bom para mim também. Porque está escrito na palavra dele. Amém? Então, eu quero dizer para você que se eu quero ver o natural ser mudado pelo espiritual, então as minhas declarações devem ser bíblicas e alinhadas com o céu. Vira para o teu irmão e fala para ele assim, suas declarações devem ser bíblicas e alinhadas com o céu. Amém? Sabe, queridos, porque nós precisamos falar acerca daquilo que nós cremos. Nós precisamos declarar aquilo que nós cremos. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor. As verdades da palavra do Senhor. Me diga, irmão, né? Me uno a você nessa hora. Mudará alguma coisa quando nós reconhecemos que aquilo que está ruim? Vai mudar alguma coisa? Não, mas isso está ruim mesmo. Muda alguma coisa? Não muda nada, só põe a gente mais para baixo. Só mantém a gente prisioneiro do circunstancial. Só nos mantém preso àquela situação. Mas pode mudar quando nós começamos a declarar a respeito de nós mesmos. O Deus que eu sirvo é um Deus que faz novas todas as coisas. E Ele tem um fim abençoado para a minha vida. Amém? Está comigo aqui? Profetiza para o teu irmão então uma palavra de bênção. Fala para ele, Deus tem um fim bom para você. Hã? Alguém quer alguma coisa boa aqui? Quem não quer, dá para mim que eu aceito, irmão. Hã? Quem quer prosperar aqui em 2024? Eu quero prosperar. E prosperidade não tem a ver só com finanças, tem a ver com prosperidade da alma, tem a ver com esperança, tem a ver com alegria, tem a ver com finanças também, né? Tem a ver com novas portas abertas, tem a ver com tudo isso. Mas prosperar não tem a ver só com uma prosperidade externa, tem a ver com prosperidade interna também. E prosperidade interna é quando nós nos alinhamos com a palavra e com a vontade de Deus. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos discernir o natural com uma visão espiritual. Discernir o natural com uma visão espiritual é não ser conduzido pelo natural ou pelo que eu vejo, mas ser conduzido pelo que eu creio, e isso é espiritual. Então nós precisamos entender que o natural é o que vemos e sentimos. O espiritual é o que cremos e nos apropriamos e atraímos sobre nós através da fé. Sabe, irmãos, o natural, vou dizer para você de novo, o natural é o que vemos e sentimos. Mas o espiritual é o que nós cremos e nos apropriamos pela fé. Se você não se apropriar, se eu não me apropriar das verdades das Escrituras, do que Ele tem para nós, de nada adianta. Não vai mudar o natural. Mas quando eu me aproprio do espiritual, que nele eu posso todas as coisas, que nele eu sou mais que vencedor, que ele tem uma graça para me capacitar, que ele me dá autoridade sobre o inimigo, quando eu me aproprio por fé dessa verdade espiritual, o meu natural vai ter que se submeter à autoridade que ele me deu através dessa fé. Você está comigo aqui, amém? Sabe, Jesus, né, nos dá pelo menos nesse texto 4 chaves espirituais que eu quero mostrar para você, eu quero conduzir, ou que devem nos conduzir, né, a mudar as nossas declarações. Há pelo menos 4 chaves espirituais que eu encontro nesse texto, que devem nos conduzir no modo como nós fazemos declarações acerca das nossas vidas, ou no modo como nós pensamos a respeito do contexto do qual nós estamos vivendo. Primeira declaração, ele diz, tende fé em Deus. Primeira declaração, tende fé em Deus. Sabe, Jesus está a reforçar que nada além de Deus, ou nada sem Deus, é possível se acontecer. Não há esperança sem Deus. Não há possibilidade alguma sem Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer muitas coisas a respeito disso. A palavra do Senhor vai dizer que não é nem pela força do braço, mas é pelo Espírito que as coisas acontecem. A palavra do Senhor vai dizer que homens confiam em carros e cavalos, em riquezas, em bens.
mas tudo isso vai perecer. Mas aqueles que estão firmados sobre a rocha, que é Cristo Jesus, todas essas coisas vão passar e ele ficará firme, porque ele está sobre a rocha. Ele não vai ser abalado. Sabe, tende fé em Deus. Então, a primeira declaração que o Senhor faz aqui no texto de Marcos capítulo 11, 22, tende fé em Deus. Deixa eu lhe perguntar, querido, como está a sua fé em Deus? Como está a sua fé em Deus? Porque isso muda tudo na nossa perspectiva de como lidamos com o contexto. Isso muda. Como está a minha fé em Deus? Ah, pastor, acho que Deus me abandonou. Acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus não está me ouvindo. Acho que Deus, ele realmente me deixou aqui. Ah, pastor, eu acho que Deus me trouxe aqui para Portugal para me passar umas poucas e boas. Fui esquecido aqui em Portugal. Não. Deus não te trouxe para essa terra para você ser esquecido. Deus te trouxe para essa terra para que, mediante a graça dele, ele opere de forma tão poderosa sobre você, que você vai vivenciar vitórias sobre as lutas que você já enfrentou ou está a enfrentar nesse exato momento. Deus não te trouxe para cá, ele não te esqueceu. Ele não te jogou no limbo. Não. Sabe por quê? Porque Deus não abandona quem ele comprou por um sangue precioso. Se foi comprado pelo sangue de Jesus, você é propriedade dele. Você acha que Deus abre mão do que é propriedade dele? Pastor, mas e as pessoas que abandonam Deus? É outra história. Isso fica para uma outra pregação. Porque o mesmo Deus que nos comprou com o sangue poderoso dele, ele não vai nos abandonar. Deus não abre mão do que é dele. Deus luta pelo que é dele. Deus luta pelo que pertence a ele. Ele tem travado a luta com o mundo espiritual. Ele enviou Cristo Jesus para botar o diabo debaixo dos nossos pés. Ou seja, esse Deus é poderoso. Sabe, nós precisamos entender isso. Então, como está a sua fé em Deus? Quando eu leio esse texto, né, a palavra usada aqui sobre Jesus, tende fé em Deus. Ela é uma palavra original, a palavra grega, ischeu. Ela é usada apenas em determinados tempos na Bíblia. Você acha ela em alguns determinados momentos em que essa palavra aparece. Mas especificamente ela é traduzida como segurar mesmo algo, agarrar algo, prender-se ou apegar-se, estar estreitamente unido a uma pessoa ou uma coisa. O que Jesus está falando, esteja estreitamente unido a Deus. Tende fé em Deus. Segure-se nele, pegue-se nele, agarre-se a ele, prenda-se a ele. Quando o Senhor fala, tende fé, a tradução dessa palavra é tudo isso. Tende fé, esteja apegado em Deus. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos estar apegados nele. Nós precisamos estar necessitados dele. Apegado e necessitado dele. Olha que João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também. Credes em Deus, crede também em mim. Não, o que ele diz? Não se turbe o vosso coração. A palavra crede é a palavra pisteu, significa pensar que é verdade, estar persuadido, acreditar, depositar confiança. Pisteu é uma palavra grega que traduz esse crede, acredite. Sabe, a nossa fé em Deus, ela precisa estar firmada por essa perspectiva. O Deus que nós servimos. Amém? Você está comigo aqui? Então, a primeira verdade que eu encontro que o Senhor Jesus fala é isso. Tende fé em Deus. A segunda chave que ele diz, se você olhar para o texto, ele diz assim, se alguém disser. Quando eu olho para esse texto, sabe, isso é poderoso, porque o Senhor não disse assim, se o Sandro disser, se o José disser, se a Leslie disser, se a Maria disser, não, se alguém.
Se alguém disser, corre os olhos comigo lá. Verso 23, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte. Irmão, quais são os montes que você está enfrentando agora? Se você tiver fé e olhar para o monte e dizer, tu não és um monte, tu és uma planície, porque o meu Deus vai pisar sobre ti e te amassar, isso vai acontecer. Ou, ainda que tu sejas um monte, eu tenho uma promessa das Escrituras, que Ele vai me dar asas como águia, para que eu possa voar sobre os montes. Ou seja, a minha fé vai estar num nível logo acima. Ou ainda, se você é um homem ou mulher de fé, ainda que exista montes na sua vida, a palavra do Senhor diz assim, erguerei os meus olhos para os montes, de onde me virá? O meu socorro vem do? Depende o teu tipo de monte. Você decide que monte que você tem. Se é um monte que te faz elevar os olhos porque é de lá que vem o socorro, ou se você tem um monte que Deus vai te dar graça para você estar sobre ele, ou ainda se você tem um monte em que o teu Deus é tão poderoso que ele pode fazer desse monte uma planície, para que você seja vitorioso. Ou seja, se alguém disser. Isso me faz entender é que todo homem, toda mulher pode fazer declarações, clamar, declarar, profetizar, liberar verdades poderosas que estão nas Escrituras a respeito de qualquer coisa. E Deus vai responder, porque Deus responde fé. Deus responde fé. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, Jesus está a nos dizer que declarar o que se espera receber está disponível a todos. Olha só, Romanos capítulo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. É isso que a palavra do Senhor diz. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Irmão, eu comecei falando que as nossas declarações é fruto dos nossos pensamentos e daquilo que trazemos dentro do nosso coração. Se eu acredito que a minha vida está ruim e começo a declarar que ela está ruim, ela será ruim. Eu acredito que eu estou vendo a minha vida está num momento difícil, mas se eu acredito que o meu Deus tem graça para me capacitar, para superar esse ruim, esse monte, essa dificuldade, Ele virá com provisão na hora certa. Ele abrirá uma porta para você. É como o Tiago mesmo compartilhou aqui. Estava ruim, irmão. Estava fácil botar gasóleo na carrinha para vir para cá de Vizela toda vez. Era reunião de tudo quanto é jeito. É. Mas ele decidiu. Eu vou. Às vezes a gente não está disposto a fazer sacrifícios pela obra de Deus. Às vezes a gente negocia de fazer decisões sacrificiais para a gente ficar no nosso bem bom. Mas Jesus teve que fazer um sacrifício. E às vezes a gente não entende essa dinâmica. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos. Há um sacrifício que cada um de nós vamos ter que fazer para que possamos entrar no mais de Deus. Às vezes a gente só quer a mão do Senhor, as bênçãos de Deus, mas a gente não quer o pé dele. O que é o pé dele? É o caminho da morte, é o caminho da cruz, é o caminho das decisões difíceis. E às vezes a gente não quer decidir por essas coisas, a gente quer sempre estar no bem bom. A gente quer as bênçãos, mas não quer caminhar como ele caminhou. Fica aqui a dica, um parênteses no meio da história. Porque crer no coração e profetizar e declarar, né, é uma atitude de todo crente. Olha que 2 Coríntios capítulo 4, 13 diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que falei. Ou seja, Jesus está nos ensinando, se cada um de nós tivermos a ousadia de declarar a respeito de qualquer situação sobre as nossas vidas, que Deus vai mudar aquilo, Ele vai mudar, porque Deus responde fé. Precisa crer no coração. Isso não é para A, B e C, isso é para todos aqueles que foram lavados, alcançados pelo sangue de Jesus e têm uma aliança pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Terceira chave que eu encontro nesse texto, diz assim, crer que se fará o que diz. Olha, corre o texto comigo. Versículo 23, ele diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te,
lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Crer, ele diz, crer que se fará o que se diz. Querido, como é que está a sua ousadia? Os antigos, para alguns, os mais antigos vão lembrar disso. Antigamente, se selava um contrato, se fazia um negócio, um fio de bigode. Porque a palavra de alguém tinha valor. Sim ou não? Quantos lembram desse tempo? Eu louvo a Deus que aqui em Portugal ainda, de vez em quando, a gente acha umas dessas. E eu fico feliz demais. Ainda existe uma fé aqui em Portugal a respeito do que um homem fala, palavra. Glória a Deus por isso. No Brasil já não tem mais, acabou esse negócio. Lá o povo não está para confiar mesmo. Sabe, quando eu olho para esse texto, essa coisa, a palavra tem poder, o acordo tem poder. Como é que está a sua palavra, o seu acordo? Como é que está? Quando você diz algo para alguém, você cumpre o que você fala? Quando você assume um compromisso com a sua esposa, você vai até o fim com esse compromisso? Esposa, quando assume um compromisso com seu esposo em alguma coisa, você vai até o fim com o seu esposo? Ei, jovem! Ei, jovem, agora caiu para o lado de vocês também. Quando você fala que sua mãe pede uma coisa para você que você disse que você vai fazer ou você fica enrolando? Hã? As mães estão aqui, não se manifestem. Já vou e nunca vai. Estou indo e nem chegou. Nem saiu do lugar. Palavra. Sabe, quando a palavra do Senhor diz justamente isso, crer que se fará o que diz. Será que eu creio que o que eu falo realmente vai acontecer, não por causa de algum poder que há em mim, mas por causa do poder daquele que sustenta a sua própria palavra? Sabe, o Senhor, a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós precisamos ter esse mesmo coração, queridos. Crer que o que nós declaramos pode trazer a resposta, pode trazer o caminho, o destino, a verdade sobre qualquer circunstância. Sabe, Jesus, ele está a testificar que é possível ver mudanças reais em nossas vidas. Mas para que isso ocorra, querido, as minhas atitudes não podem ser as mesmas de sempre. As nossas declarações, ou as minhas declarações, elas não podem continuar sendo as mesmas. Eu preciso me pautar pela palavra do Senhor. Por quê? Crer que se fará o que diz. Olha o que Ezequias 37, 4 diz. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você lembra do texto de Ezequiel? O texto de Ezequiel, não é de Ezequias, Ezequiel, falei errado. Ezequiel. A palavra do Senhor, o Senhor vem falar com o profeta, ele fala assim, está vendo o vale dos ossos secos? Sim. Então, filho do homem, profetiza. Declare vida sobre esse lugar. Libera a palavra de vida. Libera a palavra de ordem. Faz uma declaração profética do céu. E quando ele declara, a palavra do Senhor diz que os ossos começaram a se reunirem, tendões, ligamentos, juntas, e aquilo que foi declarado se fez. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos lembrar de uma coisa. Tudo que foi feito por causa de uma declaração que Deus liberou. Volta para o Gênesis e começa a ler os primeiros capítulos de Gênesis. Você vai encontrar muitos e não poucos. Ele disse, disse o Senhor, e falou o Senhor. Porque com a boca se confessa o que se creu no coração. Amém? Você está comigo aqui? Lucas capítulo 6, 45, ele diz, porque a boca fala que está cheio do coração. Irmão, pergunta para você, quiz aqui no culto. O que tem no seu coração? Teu coração está cheio do quê? Está cheio de fé? Da palavra?
Ou está mesmo cheio de temor, medo, insegurança, incerteza da vida? Nós precisamos escolher no que nós vamos crer. Porque a Bíblia diz, a boca fala que está cheio o coração. Nós precisamos encher o nosso coração com a palavra do Senhor, amém? Nós precisamos, irmãos. Eu sei que parece até brincadeira dizer isso, mas não é. Há muitos cristãos que não leem a Bíblia, irmãos. Infelizmente. Não param, não pegam a sua Bíblia para ler. Para ler. Ler, mergulha na palavra, vai permitindo a palavra entrar, encher. Salmo 119, versículo 11 diz assim, guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Sabe o que vai nos levar a pecar? A ausência da palavra no coração. É isso que nos leva a pecar. Porque nós pecamos não só em atitudes, nós pecamos em declarações. Quando nós falamos que determinadas situações não podem ser alteradas, nós fazemos Deus mentiroso. Porque Deus pode todas as coisas. A palavra dele diz isso. Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, Efésios 3:20. Deus faz mais. E quando na nossa declaração não está alinhada com a palavra dele, nós vamos pecar, porque nós vamos começar a amaldiçoar as nossas próprias vidas. Nós precisamos escolher. Como está seu coração nessa noite, meu irmão? Quero trazer essa palavra ao seu coração. Encha o seu coração da palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que vai fazer com que você faça declarações dos céus sobre a sua vida. Amém? Você está comigo aqui? Cutuca o seu irmão e fala assim, vamos declarar vitória, irmão. Fala para ele. Declarar vitória. Aleluia. Viu? Tem um profeta lá no canto, lá. Declarar vitória. Da boca dos pequeninos sai o melhor louvor, diz a palavra do Senhor. Quarta verdade que eu encontro na citação de Jesus nessa conversa, versículo 24. Ele diz assim, por isso vos digo que tudo quando em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Quarta verdade, ele diz assim, tudo quanto em oração pedirdes. Irmão, você está pedindo para o Senhor agir naquela área da sua vida? Você está pedindo para Deus mudar esse morro, esse monte? Você está pedindo para Deus mudar a circunstância? Você está pedindo com força para Deus abrir outra porta de emprego se você não gosta desse que você está? Você está pedindo para Deus fazer alguma coisa, te direcionar com raiva, se eu pudesse usar essa palavra? Nossa, pastor, raiva é do maligno. Tá bom. Com ousadia, com coragem, com valentia, com força, com entendimento. Use o predicado que você quiser. Mas a questão é, a palavra do Senhor diz que os valentes tomam o reino dos céus por assalto. Às vezes nos falta valentia, irmãos. Às vezes nós vamos para diante do Senhor com as nossas necessidades como miseráveis. Todo maltrapilho diante do Senhor. E a gente chegou ao Senhor, quem sabe, talvez, né, na sua imensa glória, a gente quer chegar diante de Deus, ó Deus, glorioso, poder, já sabe que Ele é glorioso e poderoso. A gente precisa ter uma conversa de pai para filho com o Senhor. Ô Pai, a palavra diz que o Senhor me supre de todas as necessidades. Pai, eu creio na Tua palavra. Eu estou aqui confessando a Tua palavra. Pai, eu preciso do suprimento hoje. Pai, eu preciso mesmo daquela porta aberta. Pai, eu preciso mesmo dessa intervenção. Pai, eu preciso mesmo da direção. A gente precisa chegar lá, irmão. Sentar no colo do Pai. Encostar a cabeça no peito dele. Ter uma conversa aqui, ó. Mas às vezes nós não fazemos isso. Não manifestamos uma real dependência. Não manifestamos uma real entrega. Não manifestamos uma real, sabe, um debruçar do coração, dizer, Senhor, eu preciso disso, aqui está o meu pedido, a minha oração, o meu clamor diante do Senhor. E Jesus disse, tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes. Sabe, Jesus também está a nos ensinar que devemos trocar a murmuração pela oração. Quantas vezes a gente está murmurando, irmão?
Quantas vezes a gente está reclamando e murmurando? A murmuração não vai mudar seu contexto. A murmuração não vai mudar o seu contexto. Mas a declaração de que você serve um Deus poderoso, chegar diante desse Deus e falar, Senhor, está vendo o tamanho desse monte aí? Eu sei que diante do Senhor ele é pequeno. Muda, irmão. Sabe, semelhante a uma criança que está chegando a hora do almoço, o pai e mãe que está aqui sabe o que eu estou dizendo, e ele corre lá na despensa de casa e acha um pirulito, ou um chocolatinho. E ele corre na despensa de casa, e você como uma mãe, um pai cuidadoso, sabe que a criança precisa comer a comida para crescer, mas ela faz aquela carinha, mas você me ama tanto, só um pedacinho. Você olha e ele te enganou, ele passou conversa em você, e você fala, vou dar só um pedacinho. Às vezes a gente precisa chegar diante do Senhor, Senhor, o monte é tão grande para mim, mas ele é tão pequeno para você. E eu sei que o Senhor pode pegar esse monte e arrancar da minha frente. Ou eu sei que o Senhor pode me fazer ser maior do que o monte, para que eu possa transpor esse monte, para que eu possa vencer esse monte. Tudo depende da perspectiva. Não mostre para Deus o tamanho do seu monte. Não mostre para Deus o tamanho da sua dificuldade. Mostre para Deus a fé que você tem nele. E você vai ver o resultado dessa resposta para o céu. Sabe? Revele para Deus. Fala, Deus, eu tenho fé para o Senhor mudar isso. Amém? Sabe, então Jesus, ele está nos ensinando a trocar a murmuração pela oração. Olha que Romanos capítulo 4, versículo 17 nos ensina. E chama a existência coisas que não são como se fossem. Isso ele está falando de Abraão. Estou pegando uma pequena porção das Escrituras. A palavra do Senhor vem uma promessa sobre Abraão. Ele fala que Deus declara sobre ele, vai ser pai de muitas nações, não podia ter filho, vocês conhecem a história, não, mas você vai ter filho, você vai ser pai de uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e lá o apóstolo Paulo escreve em Romanos 4:17, e isso lhe foi imputado por justiça, porque ele serve um Deus que chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Ou seja, irmão, a porta não está sendo vista, mas não significa que ela não exista. Nós precisamos aprender a chamar a existência a porta. Nós precisamos aprender a chamar a existência o que eu quero. Não adianta profetizar o que eu estou vendo. Eu preciso profetizar a realidade do céu sobre a minha vida. Amém? Olha isso como é interessante isso. Mateus capítulo 8, versículo 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra. O que o centurião está dizendo? Olha, Senhor, eu tenho uma situação lá. O que eu preciso é só da tua palavra. Porque o que o Senhor fala se escreve. Porque o que o Senhor fala acontece. Porque o que o Senhor diz se manifesta. O centurião estava diante do Senhor e falou assim, eu tenho lá um servo meu doente. Você não precisa ir lá não, Senhor. Só manda uma palavra. Porque a sua palavra é poderosa para trazer cura. A sua palavra é poderosa para trazer restauração. A sua palavra é poderosa para mudar todo e qualquer contexto. Sabe, queridos, palavras mudam ambientes. As nossas palavras, elas são capazes de mudar ambientes. Olha o que Provérbios capítulo 18, 21 diz. A morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Meu irmão, deixa eu lhe perguntar. Você quer colher o quê? Você quer se alimentar do quê? O que você quer colher? O tipo da colheita que eu e você poderemos ter está relacionado com as declarações, está relacionado com a nossa comunicação, está relacionado com o que sai de dentro de nós. Sabe, por isso que quando o Senhor se depara com os fariseus discutindo a respeito se lava a mão, se não lava a mão, se come com a mão suja, se não come com a mão suja e coisa e tal, Jesus fala assim, olha, o que é mal não é o que entra, o que é mal é o que sai. Sabe, não tem problema, irmão. Você não precisa levantar a mão, eu vou contar meu pecado aqui. Quantas vezes eu ia comer alguma coisa e caia no chão?
Eu fazia a conta dos 50 segundos. É 5? É 5, errei então. Mas sem entender o que eu quis dizer, né? Hã? Quantos pais e mães que estão aqui, que teve o primeiro filho, caía a chupeta no chão, você ia lá e esterilizava. Largava lá 40 minutos na água fervendo para esterilizar. Agora você tem um segundo filho, caiu no chão, o que você faz? Você pega na boca da criança. Hã? É. Tem pai e mãe aqui que vai se entregar. Faz isso. Sabe, irmãos, o que nós queremos colher? A nossa colheita está diretamente ligada com aquilo que nós falamos a nosso respeito. Então, nessa noite, queridos, nós estamos para entrar em 2024. E eu tenho certeza que no seu coração você quer ter um 2024 abençoado, amém? Eu também quero, irmãos. Olha, eu quero ter um 24 abençoado com a minha esposa, com meus filhos. Sabe, brincadeiras à parte, nós vamos entrar em 2024. E eu sei que você quer ver coisas novas e coisas boas na sua vida, amém? Então não entre em 2024 com as mesmas declarações. Não entre nesse próximo ano com a mesma perspectiva acerca da sua vida. Assuma o controle da sua vida, da sua história. Assuma o controle do que você quer. Assume o controle, ore, jejue, declare, chame a esposa, chama o marido. Se o marido não quer orar, vem falar comigo, Calés. Meu marido está rebelde, não quer orar. Nós vamos lá dar uma juntada nele. Tá vergonha, rapaz. Deus chamou você para orar mais que sua mulher? Com carinho a gente vai falar isso. Orar. Declarar diante do Senhor o que nós queremos. Porque depois, irmão, não adianta vir para um momento de aconselhamento. Pastor, minha vida está difícil. Mas não muda nada, não faz diferente, continua fazendo do mesmo jeito. Nós temos o que nós precisamos. A palavra do Senhor nos diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus, para desbaratar exércitos. Para pôr exército para correr, para botar o inimigo para longe, porque Ele é fiel. Sabe, queridos, eu creio, no meu coração eu quero profetizar e declarar isso, em nome de Jesus, porque eu estou a declarar isso sobre a minha vida, que 2024 será um ano de mudanças. Inclusive desse lugar aqui, ó. Vamos mudar daqui também, irmão. Um lugar maior. Pastor, você está com fé? Sim, estou com fé. Tem muita gente que precisa ser alcançada para Jesus. Tem muitas famílias que precisam ser restauradas. Deus nos trouxe para cá com esse propósito. Então a gente tem que crer que Deus sempre faz mais. Então nós vamos mudar daqui. Vamos um lugar maior. Quem sabe em 2024, nosso 31 vai ser com 300 pessoas. Nossa, pastor, está com fé. Estou com fé, irmão. Tem que ter fé. É isso que eu tenho que declarar. Eu vou declarar menos? Não posso, né, Daniel? Ô, Daniel, fala um amém comigo aí. Sabe, queridos, nós precisamos declarar e profetizar verdades espirituais sobre as nossas vidas, para que os resultados sejam outros. Para que, sabe, essas coisas que hoje talvez são lutas, se tornem um testemunho de vitória depois. Talvez o que você está vivendo é uma luta, mas o Senhor pode te dar uma graça, uma capacidade para que ela se torne um testemunho de vitória. Amém? Está comigo aqui? Sabe, se eu quero mudanças reais na minha vida, as minhas atitudes devem sofrer mudanças também reais. Se eu quero mudanças reais, as minhas atitudes devem ser tocadas pelo céu e haver uma mudança real também sobre a minha vida. Então, se eu murmurava, parei de murmurar. Se eu me auto-boicotava com as minhas declarações, eu paro de me auto-boicotar e eu começo a profetizar e declarar a palavra do Senhor. Porque é ela que vai trazer, aquilo que eu preciso. Eu gosto de um texto, e eu já estou indo para o final, Romanos capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ó, querido, você pode pegar tudo que eu falei nessa noite e esquecer de tudo.
Eu vou usar esse último texto, Romanos 12, 11. Ele diz assim, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu vou acrescentar, Deus faz acepção de atitudes. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz diferenciação de atitudes. Quando as nossas atitudes não estão alinhadas com a vontade dele, a vida continua como é. Quando as nossas atitudes estão alinhadas com ele, então ele faz acepção. Ele olha para mim, ele fala, vejo diferença ali. Vejo uma postura que antes eu não via. Vejo uma oração que eu nunca ouvi. Vejo um clamor que eu nunca escutei. Vejo uma dedicação em me buscar como eu nunca observei. Ele vai vir. Ele vai vir. Porque se continuarmos do mesmo modo, nada vai mudar. Mas se mudarmos em atitude, em pensamento, pode ter certeza, vai mudar. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Acheguemo-nos, pois, a Deus. E Ele se achegará? Quando a minha atitude é de ir a Deus, Ele vem. Quando a nossa atitude é de buscar a Deus, Ele responde. Quando a nossa atitude é de bater na porta, ela vai abrir. Quando a nossa atitude for a de pedir, não reclamar, Ele vai dar. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. As nossas atitudes alteram a realidade do natural, porque nós atraímos o céu para as nossas vidas. Amém? Amém? Você está comigo aqui? Então fala a respeito de você mesmo. Eu declaro, meu 2024 vai ser uma bênção. Um ano de mudanças. Porque eu creio num Deus fiel. Amém? Você está comigo aqui? Glória a Deus.